Senhor e questionando com Deus muita coisa e colocando em xeque muita coisa que eu pensava. O Senhor me fez ver e analisar, queridos, que os nossos projetos, os nossos sonhos, muitas das vezes não estão e não são da vontade do Senhor. Está na hora de nós colocarmos a nossa vida de uma outra forma e colocarmos os nossos sonhos primeiro nas mãos do Senhor. O Senhor é de Ti, é da Tua vontade que aconteça, é da Tua vontade que eu comece a idealizar isso, porque nós temos visto muitas pessoas que começam a projetar e nada acontece. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus, que os sonhos de Deus na minha vida e na tua vida não morrem, querido. Os sonhos de Deus, ele permanece constante em nossa vida, mas muitas das vezes nós queremos buscar os nossos sonhos. Então que hoje nós reflitamos sobre isso e começamos a colocar todos os nossos projetos, materiais, espirituais, tudo, a vida com Deus, a vida com a família, a vida no trabalho, comece a entregar e colocar tudo no altar de Deus nessa noite. Porque quando nós entregamos e colocamos no altar de Deus, nós vemos que o Senhor, Ele honra a nossa fé. Ele vê que há um crente buscando Ele com sinceridade e colocando primeiro na mão dEle, no altar dEle, para que as coisas venham se suceder da forma que Ele quer, não é, pastor brasileiro? Eu quero que hoje, querido, você realmente pense em tudo aquilo que aconteceu mesmo, de fato. Se valeu a pena tudo que a gente fez, porque temos feito tão pouco para o Senhor. Eu viajei tanto, fiz tanta coisa, mas não foi o suficiente. Eu queria fazer muito mais. E que os projetos espirituais coloquem na mão do Senhor nessa noite. E o Senhor colocou uma palavra, e essa palavra não foi colocada no meu coração hoje. Mas Abacuque, quando ele estava passando por aquela grande tormenta com o povo de Israel, Abacuque estava frustrado, querido. Sabe por quê? Porque o povo pecava. O povo, ele idolatrava, o povo, ele não se arrependia. E Abacuque, como profeta, ele estava indignado com a situação que estava acontecendo. E ele diz no capítulo 3, na oração de Abacuque, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E ele pede algo, e eu quero pedir a mesma coisa ao Senhor hoje. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Está na hora de nós começarmos a pedir ao Senhor avivamento para nossas vidas. Levante a sua mão, querido. Você que está animado, você que está abatido, peça avivamento para a tua vida, porque é necessário isso. É necessário que nós sejamos avivados a cada dia. Esse dia mesmo eu conversei com a Solange, estou feliz de estar com ela aqui. E ela é minha confidente, eu tenho muito carinho por ela. Ele falava, às vezes o diabo ele tenta colocar uma frieza no nosso coração, um desânimo tão grande, que não dá vontade de você orar, não dá vontade de você glorificar. Mas eu comecei a repreender isso no meu quarto e falei, não, porque eu fui convocada para adorar ao Rei. E quem é convocado para adorar ao Rei não pode cessar de dizer glória, aleluia, dizer que Ele é santo, que toda honra e toda glória é para Ele. Então eu quero profetizar na sua vida que todo desânimo, tudo aquilo que está batendo a tua fé, desanimando a tua caminhada, querido, o Senhor hoje, Ele vem com a sua graça, com a tua unção sobre a tua vida, e Ele derrama a sua vida sobre a tua vida, a tua glória, e aviva a tua vida dizendo, só mais um pouco, querido. Não é hora de parar, só mais um pouco. Vamos caminhar, vamos fazer a vontade do Senhor. E não sei o que você está passando, mas diga, como o profeta Abacuque, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia, levante a tua mão, diga comigo, todavia. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, querido? Você pode mandar um glória aí para o céu? Glória a Deus. Mesmo que a figueira não floresça, sabe o que está dizendo isso aí? Mesmo que tudo esteja dando errado, dizendo o contrário, mesmo que aquilo que você tenha semeado, você ainda não tenha colhido, o Senhor, Ele tem te contemplado, e na hora certa vai florescer, querido. Eu me lembro muito dos Salmos, versos 1 que diz que a árvore plantada junto ao ribeiro, ela vai dar os seus frutos e as suas folhas no tempo certo.
Você florescerá e frutificará. Então não é tempo de parar, não. É tempo de caminhar. É tempo de realmente acreditar. Como meu esposo disse há pouco, se você crer, se você depositar a fé no Senhor, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, os seus projetos vão se realizar, os seus sonhos vão se realizar. E muitos que diziam que não, vão ter que ver a glória de Deus na sua vida, porque o Senhor é contigo. Número 1, querido. Aleluia. Receba este louvor nesta noite. Senhor, eu quero adorar o teu nome, Deus, exaltar a sua face. Pai, receba a minha adoração nesta noite. Aleluia. Medite na letra deste hino. Se os problemas desta vida estão querendo te vencer, hoje Deus te trouxe aqui, meu irmão, para te dizer que Ele muda a tua história e assina a tua vitória e te faz um vencedor. É lindo quando o Senhor diz assim, olha, Ele vem ao teu socorro, vai te colocar de pé, transformar a tua vida, mas Ele também prova, Ele vai provar a tua fé. Tudo que você perdeu, Ele vai te devolver, vai restituir teus sonhos, vai fazer acontecer, vai mandar o teu milagre, muita bênção pra você. Então não pare de adorar, não deixe de clamar, que nessa fornalha o fogo não vai te queimar. Barreiras vão cair, o mal tem que fugir. Em nome de Jesus, levante a sua mão aí. Hoje Deus vai fazer, agora com você Deus já determinou o próximo ato. Agora é pra valer. Agora é pra valer. É só pra quem crê. Deus vai te vestir com roupas novas, vai restituir o que você perdeu. Tua terra nunca mais terá miséria. Tua casa, meu irmão, vai prosperar. Tudo que é teu, e o teu melhor amigo te trair. O teu Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai se esquecer de nós, a sua igreja. Levante a sua mão agora, só para quem tem fé, que o Senhor vai derramar.